Bom dia, gente. O papo de hoje da gente vai ser algumas das principais bases filosóficas e históricas da análise do comportamento. A gente vai começar falando um pouco sobre isso. Na próxima aula a gente vai se aprofundar um pouco acerca da filosofia da ciência, mas hoje vamos focar nisso que a gente está chamando de bases filosóficas, tá? Vamos lá então. Para a gente ter uma noção completa do que é o behaviorismo, a gente precisa ter claro para a gente qual que é o principal argumento do behaviorismo. O principal argumento do behaviorismo é que é possível que a gente consiga estabelecer uma ciência que tenha o comportamento como objeto de estudo. Ou seja, o principal argumento do behaviorismo é que uma ciência do comportamento é possível, tá? Então, nesse sentido, o behaviorismo ele vai ser uma filosofia da ciência, mas não de qualquer ciência, ele vai ser uma filosofia da ciência do comportamento, que ficou conhecida como a análise do comportamento. Tá? Mas já a gente volta para falar um pouco dessa análise do comportamento. Vamos falar um pouco sobre filosofia da ciência. O que é que uma filosofia da ciência faz? Tá? De forma mais resumida, uma filosofia da ciência é responsável por fornecer perguntas e fornecer respostas na medida do possível acerca daquela ciência. Então, se a gente está estudando, no caso do behaviorismo, a possibilidade de uma ciência do comportamento, a gente precisa então saber o que é um comportamento. E é isso que a filosofia da ciência faz. Ela vai delimitar conceitualmente e filosoficamente os conceitos que a gente vai estar falando aqui, que são vinculados à ciência do comportamento. Então, desde a pergunta mais simples, como o que é comportamento, até uma pergunta mais complexa, como, por exemplo, o que é o pensamento, são respondidas por uma filosofia da ciência. Nesse caso, a filosofia da ciência do comportamento é o behaviorismo. Então, por que a gente estuda uma filosofia se a gente quer entender uma determinada ciência? Porque toda ciência ela vai ter origem na filosofia. Tá? Então, desde a antiguidade, desde os gregos antigos, cerca de 5, 6 séculos antes de Cristo, já existiam especulações acerca, por exemplo, da organização dos astros no céu. Tá? Então, os gregos eles especulavam acerca disso, eles faziam suposições sobre a origem do universo, sobre até a existência de entidades superiores. Porém, esse modo de produção de conhecimento, que é um modo filosófico de produção de conhecimento, ele não é o único modo de produção. Então, no final da Idade Média, com o advento do Renascimento, surge um novo modo de produção de conhecimento, que a gente vai chamar de ciência. Então, o surgimento de uma ciência específica marca o rompimento com a filosofia, mas não é um rompimento completo, é um rompimento no modo de produzir conhecimento. Então, um conhecimento sobre a psicologia, por exemplo, que já vinha sendo feito desde Aristóteles, desde Platão, só que a partir de um viés filosófico, passa a ser produzido a partir de um viés científico. E quando é que isso ocorre com a psicologia? Quando é que a psicologia deixa de produzir conhecimento filosófico para produzir conhecimento científico? A psicologia rompe com a filosofia a partir da criação do primeiro laboratório de psicologia experimental de Wundt. Tá? Quando o Wundt cria esse laboratório, ele vai estabelecer um método de estudo da psicologia, que seria a introspecção. Além disso, ele vai estabelecer um objeto de estudo da psicologia, que seria a nossa experiência consciente, a nossa subjetividade. Tá? Então, ele utilizava alunos de psicologia para serem seus próprios sujeitos experimentais e tentava desvendar um pouco acerca dessa subjetividade através da introspecção. Tá? Isso é tudo história da psicologia, vocês já devem ter visto antes, mas é importante para a gente entender o estabelecimento do behaviorismo enquanto filosofia da análise do comportamento. Além desse modo de fazer psicologia, que ficou conhecido como a psicologia subjetiva, alguns outros psicólogos da época não ficaram satisfeitos com a maneira como a psicologia era estudada. Então, eles achavam que era muito mais proveitoso se a gente tentasse observar o nosso objeto de estudo de maneira mais objetiva. Tá? Então, ao invés de utilizar a introspecção para estudar
esses fenômenos da experiência consciente, eles estudavam e focavam muito mais nas nossas sensações e nas nossas percepções. Tá? A partir disso, eles conseguiram montar projetos de pesquisa que estudavam, por exemplo, o tempo de reação e o processo psicológico de escolha, tá? Utilizando tanto os processos de associação, né, oriundos do associacionismo britânico, e do condicionamento pavloviano. A gente pode discutir isso um pouco mais tarde, mas por hora é importante saber que existiam esses dois modos de fazer psicologia lá no final do século XIX. Tá? Então, junto com essa maneira de produzir conhecimento científico dentro da psicologia, a psicologia vai ser influenciada por talvez um dos maiores nomes da ciência humana, que foi o Charles Darwin. Tá? Então, a teoria da evolução de Charles Darwin, que ele publica na Origem das Espécies em 1859, ela vai mudar o paradigma da biologia atual. Tá? Toda a biologia moderna tem base evolutiva e tem base na teoria do Darwin. E por ser considerada também um dos braços da biologia, a psicologia também sofreu influência da teoria da evolução do Darwin. De que maneira que ocorre essa influência? Essa influência da teoria da evolução do Darwin vai se dar a partir da criação de uma nova área da psicologia, a psicologia comparada. Tá? O que é a psicologia comparada? A psicologia comparada existe até hoje e ela é o estudo do comportamento animal. Mas não é o estudo do comportamento animal de qualquer forma, porque a gente também tem outras áreas do estudo do comportamento animal, como a etologia, como a sociobiologia e etc. A psicologia comparada se debruça no estudo do comportamento animal procurando traços evolucionários psicológicos de origem em comum entre diversas espécies, assim como os biólogos procuram traços evolucionários anatômicos de origem comum entre diversas espécies. Tá? O que é que significa dizer? Significa dizer que os psicólogos adeptos da psicologia comparada estudavam processos psicológicos tanto em humanos quanto em não humanos. Então a gente vai ter estudos já do início do século passado sobre emoção, sensação, percepção e comportamentos, também em não humanos. O problema que começou a ser observado a partir do estudo da consciência animal e da consciência humana é que o modo de produção de dados nesse campo ele era feito de maneira diferente. Tá? Para a gente produzir conhecimento acerca da consciência humana, os psicólogos utilizavam a introspecção. Para produzir dados sobre a consciência animal, os psicólogos usavam a observação, o que levou a conclusões imprecisas acerca da consciência. Tá? Então, é aqui que vai surgir o behaviorismo. Então, em 1913, deixa eu colocar aqui, 1913. Em 1913, o psicólogo conhecido como Watson, ele vai publicar um artigo em manifesto. Tá? Esse artigo, que era chamado A Psicologia como o Behaviorista a Enxerga, que ficou conhecido também como Manifesto Behaviorista, ele vem criticar a psicologia, os métodos da psicologia e o próprio objeto de estudo da psicologia. Então, ao invés de estar focada na experiência consciente, o objeto de estudo da psicologia deveria ser, segundo Watson, o comportamento. Então, a própria definição da psicologia deveria mudar. A psicologia deveria ser definida como a ciência do comportamento. Dentro desse artigo de 1913, o Watson ele vem combater fortemente termos mentalistas de explicação de processos comportamentais. Como assim termos mentalistas? Termos como consciência, estados mentais, mente, imagens, desejo, vontade e etc. Então, Watson chega, critica esse modo de produção de conhecimento científico acerca desses fenômenos privados, mas ele não sugere um outro meio de estudá-los. Ele vai falar que as emoções, os sentimentos e os eventos privados precisam ficar de fora da psicologia, porque eles não são fenômenos passíveis de observação. Tá? Essa visão de Watson não é a visão atual do behaviorismo nem da análise do comportamento, mas ela é importante para a gente entender a diferença entre os principais
movimentos behavioristas que sucederam o movimento de Watson, que foram basicamente o behaviorismo metodológico e o behaviorismo radical. Tá? Hoje eu vou falar principalmente do behaviorismo radical. Na próxima aula a gente vai tratar um pouco da visão do behaviorismo metodológico, mas por hora basta saber que ele se preocupa em estudar o comportamento de forma mais objetiva. Tá? Então vai ter algumas diferenças acerca da maneira como a gente trata o comportamento e até na maneira como a gente define o comportamento. Mas isso a gente vai deixar para a próxima aula, tá? Então hoje vamos focar principalmente no behaviorismo radical, que é uma corrente filosófica criada pelo Skinner em meados da década de 30, cujo principal objetivo era o desenvolvimento de termos e conceitos que permitam uma explicação verdadeiramente científica acerca do comportamento humano. Então, lembra quando lá no começo da aula eu falei para vocês que o principal propósito de uma filosofia da ciência é delimitar de que maneira a gente vai estudar aquele conceito até no sentido mais básico, ou seja, até no sentido do entendimento acerca do que é comportamento. Então, como filosofia da ciência, esse behaviorismo radical ele vai possuir alguns pressupostos filosóficos e epistemológicos que são imprescindíveis para a gente entender, por exemplo, como que um analista do comportamento pensa, tá? Como que ele formula soluções e explicações científicas acerca dos fenômenos comportamentais. Para a gente entender isso, a gente vai precisar entender uma das principais bases filosóficas do behaviorismo radical, que é o determinismo. Tá? Então, na aula passada, quando a gente discutiu um pouco acerca do show de Truman, a gente discutiu um pouco sobre o determinismo. Hoje a gente vai continuar essa discussão. Para a gente entender o papel do determinismo dentro da análise do comportamento, a gente precisa primeiro entender qual o papel de uma ciência. Tá? Então, a ciência ela vai considerar que seu objeto de estudo pode ser explicado, previsto e controlado, desde que se tenha o conhecimento e meios necessários. Então, dentro das ciências, a gente vai ter uma subdivisão entre ciências naturais, ciências humanas, ciências sociais e etc. As ciências naturais, tá? Ciências naturais como a física, a química, a biologia, elas vão considerar que o seu objeto de estudo é um fenômeno da natureza. Então, a física, por exemplo, vai considerar que os fenômenos da física, fenômenos como, por exemplo, o movimento, o magnetismo, etc., são fenômenos da natureza. E por serem fenômenos da natureza, eles são determinados. Eles são determinados e, a partir dessa determinação, eles são passíveis de explicação, previsão e controle. Tudo bem até aqui? Então, o behaviorismo ele vai nascer, lembra quando eu falei lá no início da aula que o principal argumento do behaviorismo é a possibilidade de uma ciência do comportamento? Então, se o behaviorismo radical se propõe a estudar o comportamento de maneira científica, considerando que o comportamento é um fenômeno natural, logo, ele vai acreditar que esse fenômeno natural, que a gente está chamando de comportamento, também é determinado. Então, afirmar que o comportamento é determinado, assim como qualquer outro fenômeno da natureza, assim como uma chuva, como um trovão, como o magnetismo, como a gravidade, geralmente vai de encontro ao conhecimento tradicional, produzido tanto através do senso comum, quanto através do conhecimento religioso, também um pouco do conhecimento filosófico, acerca da nossa capacidade de escolher livremente conforme nossa própria vontade. Tudo bem? Então, a essa capacidade de escolher livremente conforme nossa própria vontade, que maneira que a gente quer se comportar, a gente dá o nome de livre-arbítrio. Por considerar que o nosso comportamento ele é determinado, ou seja, ele é fruto de determinadas variáveis que se interagem e produzem nosso comportamento, assim como outros fenômenos da natureza são produzidos, o behaviorismo radical vai defender que o livre-arbítrio não é útil para explicar comportamento. Então, a gente não utiliza o livre-arbítrio quando a gente está tentando explicar o comportamento, porque, em última análise, para o behaviorismo radical, não existe livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio ele vai fazer parte de um conjunto de conceitos que tentam dar conta de explicações do comportamento. Tá?
A esse conjunto de conceitos a gente costuma dar o nome de psicologia popular. Tá? Então, que tipos de conceitos estão dentro dessa psicologia popular? Além do livre-arbítrio, a gente vai ter noções como um eu interior, como a consciência, como um lado negro, que vão tentar explicar o nosso comportamento. Quando a gente fala a frase, por exemplo, eu pensei aqui com os meus botões, daí eu me comportei de tal maneira. A gente está trazendo a causa do comportamento para dentro, tá? Como se os nossos pensamentos e os nossos sentimentos causassem o nosso comportamento. Então, vocês acreditam que é assim que a gente se comporta? Que a gente pensa e vai lá e faz? Tá? A análise do comportamento, o behaviorismo radical, vai considerar que tanto as nossas emoções quanto esses nossos pensamentos também são comportamentos. O que é que isso significa? Significa dizer que o próprio pensar é determinado, assim como qualquer outro comportamento. E, assim como qualquer outro comportamento, eles também podem ser explicados, previstos e controlados. Então, considere a seguinte frase: estou chorando porque estou triste. Tá? A maioria das vertentes da psicologia vai considerar esse estar triste como uma explicação plausível para a resposta de estar chorando, como se a tristeza explicasse o fato de eu estar chorando. Já a análise do comportamento vai considerar que esse estar triste, esse estado mental que a gente chama de tristeza, também é um comportamento. Por também ser considerado um comportamento, ele também precisa ser explicado. Então, tanto o choro quanto a tristeza foram causados. Tá? Eles podem até ter a mesma causa, mas os dois existem em locais diferentes no tempo e no espaço. E, por serem fenômenos da natureza, eles são multideterminados. Tá? Então, de que maneira, para a análise do comportamento, que esses nossos comportamentos são determinados? Então, a gente já falou aqui um pouco acerca de alguns fundamentos filosóficos, como o determinismo, como que a análise do comportamento pensa fenômenos privados, como emoção, como pensamento. Agora a gente vai conversar rapidamente sobre como que esses comportamentos são determinados. E esses comportamentos são determinados através do que o Skinner, em 1971, no artigo chamado Seleção por Consequências, ele vai chamar de modo causal de seleção pelas consequências. Tá? Então, o Skinner vai afirmar que o nosso comportamento ele é multideterminado em pelo menos 3 níveis de determinação. Esse tio aqui está errado, o tio é no A. Então, Skinner, nesse artigo de 1981, ele vai explicar que, na verdade, a seleção por consequências é uma extensão da seleção natural. E o que é a seleção natural? A seleção natural é o processo no qual o ambiente vai selecionar, dentro de uma determinada população, as variações dessa população que estão mais bem adaptadas ao ambiente. Então, a seleção natural é o processo que vai explicar a teoria da evolução de Charles Darwin. Tá? Então, por que o Skinner utiliza da seleção natural para explicar a seleção por consequências? Ele vai afirmar que, assim como toda população de organismos vivos possui uma variabilidade, a gente vai ter também uma variabilidade comportamental. E o processo de variação e de seleção, assim como na seleção natural, vai atuar também na seleção do comportamento. Então, o primeiro nível de determinação do comportamento, segundo Skinner, é o nível filogenético de determinação do comportamento. Nesse nível, a gente vai ter comportamentos que são evolutivamente importantes para a nossa espécie e, por isso, serão transmitidos através da seleção natural para gerações seguintes das espécies. Aqui a gente está falando de componentes comportamentais evolutivos, tá? Não é esse o foco da análise do comportamento. E qual que é o foco da análise do comportamento? O foco da análise do comportamento é o segundo nível de seleção, o nível ontogenético. Esse nível, que é caracterizado principalmente pelo condicionamento operante, que a gente vai discutir um pouco mais na frente na disciplina, ele vai explicar que a nossa história de vida, ou seja, os locais que a gente vive, as experiências que a gente passou, são responsáveis por selecionar os nossos comportamentos.
Mas que comportamentos? Assim como na seleção natural, são os comportamentos que são mais bem adaptados, ou seja, esses comportamentos serão selecionados com base em suas consequências. Aqui a gente está falando tanto de reforçamento positivo e negativo, quanto punição negativa e positiva. Eu não vou entrar muito aqui, mas por hora basta ter a ideia de que sempre que a gente está falando de reforçamento, a gente está falando de um tipo de consequência que aumenta a probabilidade da gente se comportar de novo daquela maneira no futuro, tá? Então a gente se comporta, a gente produz algo, a gente muda algo no ambiente e essa mudança aumenta a probabilidade da gente voltar a emitir esse comportamento. A isso a gente dá o nome de reforço. A punição diz respeito, por outro lado, a um tipo de consequência que é responsável por diminuir essa probabilidade da gente se comportar novamente dessa maneira no futuro. Então, enquanto que o reforçamento ele aumenta a probabilidade da resposta, a punição diminui a probabilidade da resposta, sempre no nível ontogenético. Tá? Não vou focar muito aqui, a gente pode adentrar um pouco mais nesses tópicos de reforço positivo e negativo quando a gente estiver discutindo algumas conotações mais clínicas acerca desses conceitos, tá? O último nível responsável pela determinação do nosso comportamento, segundo Skinner, é o nível cultural. Esse nível vai descrever um pouco sobre a influência que as práticas culturais possuem no comportamento humano. Aqui a gente está falando tanto de tradições quanto de religiões também, tá? Ou qualquer outra prática cultural. Além dessas práticas culturais um pouco mais abrangentes, esse nível cultural também vai ser descrito em pequenas organizações. Como assim? Na forma como a gente se comporta em grupo. Então, o nível cultural também está atuando, por exemplo, dentro de uma sala de aula. A gente vai ter a maneira como a sala de aula se organiza determinando comportamentos dos indivíduos. Tudo bem? A gente tem algumas questões um pouco mais complexas dentro da análise do comportamento, como metacontingências e macrocontingências, que não vale muito a pena explicar agora, porque eu vou confundir mais vocês do que ajudar. Mas basta saber que são fenômenos do nível cultural que também incidem sobre o nosso comportamento. Então, esses três níveis que a gente discutiu aqui até agora, eles vão se entrelaçar e vão determinar a maneira como a gente se comporta. Eu vou dar para vocês um exemplo um pouco mais concreto acerca de como que essa determinação ocorre. Vamos tomar como exemplo o comportamento de fala. Tá? No nível filogenético, a nossa espécie ela herda um aparelho fonético que é capaz de produzir sons. Tudo bem? Então, o nível filogenético está atuando aí nessa capacidade que a gente tem biologicamente de produzir sons. Ontogeneticamente falando, o que acontece quando a gente está aprendendo a falar? O bebê vai começar a balbuciar alguns sons e, aos poucos, os pais vão modelando aqueles sons para que eles tomem forma. Tá? O que era um som totalmente aleatório, de repente se torna palavras. Tá? Então, esse é o nível ontogenético em atividade. Já no nível cultural, a gente vai ter determinadas tradições e práticas culturais determinando outras variáveis dessa fala, como, por exemplo, o nosso próprio idioma. Então, por que a gente fala português? A gente vai ter uma prática cultural que favorece o aprendizado desse idioma. Então, a gente vai ter aqui um entrelaçamento desses três níveis de seleção. Então, quando a gente admite que o nosso comportamento é determinado, não significa dizer que não temos controle sobre o nosso comportamento. Na verdade, quando a gente tem consciência de que o que a gente fez no passado altera a maneira como a gente vai se comportar agora ou no futuro, a gente pode de fato agir efetivamente sobre o nosso comportamento. Ou pelo menos a gente pode agir na prática clínica, efetivamente. De que maneira? Principalmente trabalhando assertivamente para cumprir metas, já que a gente sabe que o produto do nosso comportamento é responsável por alterar a maneira como a gente se produz no futuro e reconhecer também nossas próprias limitações. Mas reconhecer limitação não significa se acomodar, não significa se conformar como você é, mas buscar soluções.
De que maneira que a gente busca soluções? Olhando para dentro da gente? Não, modificando as contingências ao nosso redor. Porque o nosso comportamento ele é determinado, mas ele é determinado por certas contingências que ainda não são totalmente escritas, tá? Um pouco diferente do que a gente fala quando a gente fala sobre signo, o nosso comportamento é determinado conforme as variáveis ambientais, sociais e históricas vão interagir e produzir esse comportamento. Então, na próxima aula, a gente vai tratar um pouco mais acerca de que maneira que a gente entende essa visão de comportamento, por exemplo, discutindo a diferença entre o viés pragmático e o viés realista do comportamento. Então, até a próxima. Tchau.